got you in my sight. I keep all the words you said to me. I get you on your knees. Rewrite all the things you said that I should be. Fala galera, beleza? Canal BetGreen trazendo mais palpite de futebol pra vocês e hoje palpites aí pra essa sexta-feira, dia 4 de novembro de 2022. Separei pra essa rodada 8 jogos e no final do vídeo vou estar deixando 2 bilhetes prontos pra vocês, tá show? Antes de mais nada, se você é novo aqui no canal ou ainda não é inscrito, né, já peço a sua ajuda, a sua moral aí pra estar se inscrevendo aqui no canal, ativar o sininho pra receber notificação de todo vídeo, conteúdo que eu lançar aqui e deixa seu like no vídeo que é muito importante. Seu like ele fortalece demais no trabalho que eu ofereço aqui e também vai ajudar pra que esse vídeo chegue pra outras pessoas aqui no YouTube, então seu like é muito importante, é de graça e vocês vão estar me ajudando demais, tá show? Mete o dedo no like aí que eu já agradeço desde já. E para maiores informações sobre o grupo VIP é só você me chamar lá no WhatsApp, o meu número vai estar na descrição desse vídeo e também está aparecendo aqui na parte de baixo da tela. A partir do WhatsApp eu passo informações sobre forma de pagamento, valores e tudo que rola dentro do grupo VIP. E lembrando que agora a gente tem grupo VIP de futebol e de basquete, então se você tem interesse aí, me chama lá no WhatsApp que eu vou estar respondendo o mais rápido possível. E vamos ao que interessa, né? Nessa sexta-feira, galera, a grade de jogos não tá muito interessante não, tá, galera? Eu recomendo aí quem for fazer qualquer entrada aí nessa sexta-feira, né? Tenta ir com um valor um pouco menor, porque realmente a grade não tá muito favorável não. Primeiro jogo que a gente vai estar falando, um jogo bem cedo, né? 5h45 da madruga, a gente vai ter aqui Campeonato da Austrália, a League, né? Que é a primeira divisão. Melbourne Victory contra o time do Newcastle Jets. Jogo que acontece na casa do Melbourne Victory, né? Que na minha opinião tem até favoritismo para vencer. No confronto direto tem um equilíbrio, né? E tem assim uma estatística muito boa que sempre costuma aí sair um golzinho no primeiro tempo, tá? No confronto direto aí a gente sempre vai ver aí pelo menos um golzinho na primeira parte do jogo. E também tem o fator do gols, de gols, né? Acredito aí que vai ser jogo interessante pra gente assistir bastante gols. Nesse campeonato aí no início, o Melbourne Victory aqui tem uma vitória, um empate e 2 derrotas, 3 gols marcados, 5 gols sofridos, enquanto o Newcastle Jets só tem 3 jogos até o momento, né? 2 vitórias, 1 derrota, 5 gols marcados e 4 gols sofridos. Vai ser um confronto bem equilibrado, que na minha opinião aí a gente vai ter chance de assistir pelo menos um gol no primeiro tempo e também vamos ter oportunidade aí de assistir uma partida com 3 gols ou mais. Com isso a gente vai com a primeira opção com a dica mais de meio gol no primeiro tempo. Segunda opção também muito boa é o mais de 2 gols e meio, grande chance aí de bater 3 gols nessa partida ou mais. Placar para esse jogo vou estar arriscando aqui uma vitória do Melbourne Victory por 2-1. Agora vamos para o próximo jogo, agora a gente vai ter aqui o Campeonato da Croácia, né? Vamos ter aqui o Istra 1961 contra o Gorica, jogo 2 horas da tarde, o jogo vai ser na casa do Istra, e na minha opinião o time aqui tem grande favoritismo para vencer, né? O time do Istra aqui, na minha opinião, vai vencer esse jogo ou empatar, né? Ainda mais que no confronto direto aí tem um pouco de favoritismo e tá numa classificação um pouco melhor, né? Não tá na classificação boa, mas tá melhor do que o Gorica, que é o último colocado com apenas 7 pontos, né? Venceu 1, empatou 4 e perdeu 10. Já o Istra, o time da casa, tem 4 vitórias, 5 empates, 5 derrotas, vem de uma vitória aí no último jogo contra o Rijeka por 1-0 e agora vai jogar em casa aí diante de sua torcida nesse confronto contra o Gorica. E se a gente for pegar aqui o confronto direto, né, a gente vai ver aqui que dos últimos 5 jogos o Istra venceu 2 e empatou 3, né? Então grande chance aí da gente assistir uma vitória do time da casa ou talvez um empate. Então a gente vai com a primeira opção com a dica casa ou empate, né? Dupla hipótese, Istra ou empate. Segunda opção aqui a gente pode estar pegando aqui mais de 1 gol e meio na partida, acredito que é jogo bom para 2 gols ou mais. Placar para esse jogo vou estar colocando 2-0 casa. Agora vamos para mais um jogo, agora vamos ter aqui Campeonato Francês Liga Nacional, né, que é a terceira divisão, jogo entre Sedan contra Concarneau, jogo 3h30 da tarde, o jogo vai ser na casa do Sedan, mas na minha opinião aí Concarneau acaba levando um pouquinho de favoritismo, né, o time é líder do campeonato isolado com 21 pontos, lembrando que o time ainda perdeu 1 ponto, né, decisão da federação, enquanto o time do Sedan está aqui em 11º lugar, porém vem de uma sequência muito boa, né, 2 empates e 3 vitórias seguidas aí nesses últimos 5 jogos. Já o time aqui do Concarneau vem de 4 vitórias e 1 empate aí nesses últimos 5 jogos, né? Então, querendo ou não, aí tem a campanha muito boa e vai ser um jogo bem equilibrado. Eu, particularmente, não focaria muito na vitória do Concarneau pelo fato dessa sequência boa do Sedan, né? No confronto direto, se a gente for ver aqui, tem um equilíbrio muito grande, né? São 2 vitórias do Concarneau e 2 empates aqui, né? Os 2 empates mais recentes, que foi em 2021 e no mês aqui de abril de 2022 desse ano, né? Então, acredito aí que vai ser jogo interessante pra gente assistir 2 gols ou mais e gols das duas equipes. Então, a gente vai com a primeira opção, com a dica mais de 1 gol e meio na partida. Segunda opção aqui que a gente pode estar arriscando é o ambos marcam, que também é bem interessante. Placar para esse jogo, vou arriscar uma vitória aqui de 2-1 do time visitante, né? 2-1 com Concarneau.
Agora vamos para mais um jogo, agora vamos ter Países Baixos, né, campeonato holandês, segunda divisão, jogo entre Den Haag contra Venlo, jogo que acontece 4 horas da tarde, o jogo vai ser na casa do Den Haag. Na classificação a gente vai ver que o Venlo está à frente, né, o time está com 18 pontos, enquanto o Den Haag está com 15 pontos, né, diferença de 3 pontos, né, vocês podem ver aqui que se o time vencer vai a 18 pontos, então ele sobe aí pelo menos umas 5, 6 posições aí no mínimo. Então assim, é um campeonato bem equilibrado, e o Venlo aí, se vencer esse jogo, por exemplo, pode entrar aqui no G8, né, lembrando que o primeiro e o segundo colocado se classifica direto, né, para o acesso para a primeira divisão da Holanda, e o terceiro até o oitavo participa daquele playoffzinho, né, uma repescagem aí para decidir quem é o terceiro que vai subir. Então vai ser um jogo bem interessante aí, na minha opinião, um jogo bom para a gente assistir gol das duas equipes, e também para assistir uma partida aí com 3 gols ou mais. Então a gente vai com a primeira opção com a dica ambos marcam. Segunda opção aqui, a gente pode estar pegando mais de 2 gols e meio na partida também, que é bem interessante. Placar para esse jogo, vou arriscar um empate de 2-2. Agora vamos para mais um jogo aqui da Holanda, segunda divisão, jogo entre o Willem II contra o Heracles, jogo 4 horas da tarde, o jogo vai ser na casa do Willem II. A gente vai ver que o Heracles é líder do campeonato isolado com 28 pontos, porém dos últimos 5 jogos aí perdeu 2 e venceu 3, enquanto o Willem II dos últimos 5 jogos, 2 vitórias, 2 derrotas e 1 empate, né? São duas equipes que vão fazendo uma campanha boa, principalmente o time visitante que é o Heracles, né? E acredito que vai ser um jogo aí equilibrado, vai ser um jogo interessante para gols, né? Acredito que as duas equipes vão marcar gols e também vamos ter chance aí de assistir aí 3 gols ou mais nessa partida. Com isso a gente vai com a primeira opção com a dica ambos marcam, grande chance aí de bater gol das duas equipes. Segunda opção aqui, a gente pode estar pegando mais de 2 gols e meio na partida também, que é muito bom. Placar para esse jogo, vou estar arriscando aqui 2-1 fora, 2-1 pro Heracles. Agora vamos para mais um jogo, campeonato alemão, Bundesliga, vamos ter aqui o Borussia Mönchengladbach contra o Stuttgart, jogo 4h30 da tarde, jogo na casa do Mönchengladbach, que não faz a campanha nada legal, né? A gente vai ver que o time está em 11º lugar, com 4 vitórias, 4 empates e 4 derrotas, né? 16 pontos até o momento, vem de 2 derrotas seguidas, né? Perdeu para o líder do campeonato União Berlim e perdeu aqui também em casa para o Frankfurt, né? Agora vai pegar o Stuttgart, que também está numa sequência ruim, porém vem de uma vitória importante contra o Augsburg, venceu em casa aí por 2-1, mas também é uma sequência bem fraca, né? Dos últimos 5 jogos aqui, 3 derrotas e 2 vitórias apenas, né? É um time que quando joga em casa, joga um pouquinho melhor, mas quando joga fora de casa não costuma ter um desempenho legal, né? Fora de casa aqui o time ainda não venceu, 3 empates e 2 derrotas. Com isso aí a gente vai ter grande chance, galera, de assistir um jogo aberto, um jogo aí pra gente assistir pelo menos aí uns 2 gols ou mais, e vamos ter também chance de assistir o Mönchengladbach vencer uma partidazinha aí jogando em casa, né? Então eu acredito que a gente pode estar indo com a primeira opção, com a dica casa vence com empate anula, para dar aquela garantia extra. Segunda opção para esse jogo, a gente pode estar pegando mais de 1 gol e meio, que também é bem interessante. Placar para esse jogo, vou estar arriscando 2-1 casa. Agora vamos para mais um jogo, campeonato da Bélgica, vamos ter aqui o Genk contra o Charleroi, jogo que acontece 4h45 da tarde, o jogo vai ser na casa do Gent. Na minha opinião, aí, o time da casa grande favorito para vencer, né? O time está na liderança aí do campeonato de forma isolada com 40 pontos, vem de 5 vitórias seguidas, né? Tá fazendo uma campanha muito boa, né? 13 vitórias, 1 empate e 1 derrota, 39 gols marcados, 14 gols sofridos, enquanto o Charleroi aí tá em 11º lugar com 19 pontos, né? 6 vitórias, 1 empate e 8 derrotas. No confronto direto, se a gente for puxar aqui, tem o favoritismo do Genk, né? São 3 vitórias do Genk, 1 vitória do Charleroi e 1 empate, né? Então, querendo ou não aí, tem essa favoritismo aí pro time da casa, né? Especialmente que o time do Genk jogando em casa aí dos últimos 10 jogos, venceu 8, empatou 1 e perdeu apenas 1, né? Então, assim, tá numa campanha muito boa e tem grande chance de conquistar aí essa vitória jogando em casa. Então a gente vai com a primeira opção, com a dica casa vence. Segunda opção para esse jogo, a gente pode estar pegando mais de 1 gol e meio, que também é bem interessante. Placar para esse jogo, vou estar arriscando aqui 3-1 casa, 3-1 pro Genk. Agora vamos para o nosso último jogo, vamos ter campeonato italiano, Série A, jogo entre Udinese e Lecce, jogo 4h45 da tarde, o jogo vai ser na casa da Udinese. Udinese que vinha fazendo uma campanha muito boa, mas caiu bastante produção, né? Tanto é que dos últimos 5 jogos venceu apenas 1, empatou 3 e perdeu 1, né? Então assim, caiu bastante produção, o time ficou aqui entre os 6 melhores por um bom tempo, né? Nesse início de campeonato. E vai pegar o Lecce, que está aqui beirando a zona do rebaixamento, né? Tá aqui com 8 pontos apenas, né? 1 vitória, 5 empates e 6 derrotas. Acredito que é um jogo favorável demais aí pro time da Udinese vencer esse jogo, e acredito também que vai ser um jogo interessante aí pra gente assistir 2 gols ou mais nessa partida, né? No confronto direto, se a gente for puxar aqui, tem um pouquinho de equilíbrio, né? São 3 vitórias da Udinese e 2 vitórias do Lecce, mas como eu falei, né? O time da Udinese jogando em casa aí sempre costuma apresentar um bom futebol, né? Tá certo que dos últimos 2 jogos aqui, né? O time perdeu na Copa da Itália pro Monza por 3-2 e perdeu no último jogo aí pro Torino por 2-1. Mas o Lecce jogando fora de casa não costuma ter um desempenho legal, né? Dos últimos 10 jogos
jogos aí, são 7 derrotas, 7 derrotas, 2 vitórias e um empate, né? Vem de 2 derrotas seguidas pro Bolonha e pro time da Roma, né? Então acredito que vai ser um jogo muito bom aí pra gente assistir o time da casa vencer e uma partida com 2 gols ou mais. Então a gente vai com a primeira opção com a dica casa vence, para o Udinese vencer. Segunda opção aqui, a gente pode estar pegando mais de um gol e meio, que também é bem interessante. Placar para esse jogo, vou estar arriscando aqui 2-0 casa, 2-0 para o Udinese. Enfim, galera, fechamos nossos palpites aqui para essa rodada de sexta-feira. Espero que vocês gostem, que possam lucrar bastante. E agora eu vou estar lançando para vocês os 2 bilhetes que eu prometi no começo do vídeo. O primeiro bilhete é esse daqui, ó.